Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, eu sou Cauã Prado da Silva Pereira, estudante do IFMS Campus Nova Andradina, e hoje apresento o nosso projeto Pensamento Computacional e Letramento Matemático, uma análise da literatura. O pensamento computacional é um processo de reconhecimento de aspectos da computação no cotidiano e a aplicação de técnicas e ferramentas para o entendimento e o raciocínio sobre sistemas e processos naturais, sociais e artificiais. Esta habilidade não pode ser relacionada apenas a cientistas da computação, mas à habilidade analítica da criança, assim como a escrita e a aritmética. No Brasil, BNCC prevê que é compromisso do ensino fundamental o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos. O pensamento computacional aparece na BNCC como uma importante competência a ser desenvolvida já nos primeiros anos de escolarização. A área de matemática no ensino fundamental centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional, visando a resolução e formulação de problemas em contextos diversos. A matemática tem potencial para a integração do pensamento computacional como elemento pedagógico. Porém, os mais recentes estudos indicam que ainda persistem obstáculos a serem superados para que essa integração possa acontecer. Essa pesquisa consiste na elaboração, aplicação e análise de um material didático para a introdução do letramento matemático em estudantes no início de sua escolarização, tendo o pensamento computacional como instrumento pedagógico. Este artigo traz uma revisão da literatura brasileira mais recente acerca do pensamento computacional no letramento matemático, analisando os objetivos e resultados das investigações selecionadas. O primeiro ano do ensino fundamental representa o início de uma nova fase da escolarização de uma criança. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as novas mudanças introduzidas. Necessidade de articulação das ações pedagógicas no primeiro ano com as experiências vivenciadas pela criança durante a educação infantil. A entrada no primeiro ano não deve representar uma ruptura abrupta nem abandono da ludicidade, da exploração das experiências concretas. A BNCC preconiza que o conhecimento matemático é necessário para todos os estudantes da educação básica por sua grande aplicação na sociedade contemporânea. É necessário que se retornem às vivências cotidianas da criança com números, formas e espaços, e também às experiências desenvolvidas na educação infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. É importante que seja estimulado a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo. As habilidades estabelecidas pela BNCC para a matemática do primeiro ano do ensino fundamental relacionam-se às unidades temáticas: número, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. A aprendizagem matemática das crianças não deve ser avaliada apenas por registros numéricos convencionais, gestos, desenhos, tabelas, objetos e explicações orais. Também evidenciam raciocínio e conhecimento. Para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, é importante que o processo de ensino-aprendizagem seja conduzido por meio de estratégias que favoreçam a participação ativa e o entendimento significativo dos conteúdos. O uso de metodologias inovadoras na educação tem mostrado uma alternativa
relevante para o melhor desempenho dos estudantes. Entre essas metodologias, destaca-se o pensamento computacional. Envolver habilidades como organização de informações, o reconhecimento de padrões, a resolução de problemas de maneira estruturada. O pensamento computacional se estrutura em 4 pilares principais: a decomposição, capacidade de dividir, fragmentar um problema grande em pequenos problemas para facilitar sua resolução; o reconhecimento de padrões, encontrar repetições ou semelhança entre esses problemas que ajudam a resolvê-los de forma mais eficiente; a abstração, identificar os aspectos mais importantes de um problema e ignorar o que não é relevante para a solução; e algoritmo, organizar uma sequência lógica de passos ordenados e finitos que levem à resolução de um problema. Na BNCC do primeiro ano, se caracteriza como objeto de conhecimento a organização de objetos e conceituação de algoritmos. Se segue as habilidades de organização de objetos, organizar objetos físicos ou digitais, considerando diferentes características para essa organização, explicitando semelhanças, padrões e diferenças. Enquanto os conceitos de algoritmos, identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas, e também reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando a essas sequências a palavra algoritmo. Realizamos uma revisão sistemática da literatura. E sobre essa revisão, a questão era quais abordagens desplugadas têm sido realizadas para a articulação do pensamento computacional com o letramento matemático no primeiro ano do ensino fundamental. A expressão usada para a busca foi pensamento computacional em matemática. Pesquisamos nas bases científicas a Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação, SOL, e portal de periódicos da CAPES. Os nossos critérios de inclusão incluem que os trabalhos tenham um contexto à educação brasileira, abordem o primeiro ano do ensino fundamental, abordem o ensino e aprendizagem de matemática, descrevam atividades ou materiais de forma desplugada, foram escritos em português, revisados pelos pares, publicados em congressos, conferências ou revistas e que tenham acesso aberto. Já os critérios de inclusão incluem a não abordagem na educação brasileira, não tratar do pensamento computacional integrado ao primeiro ano do ensino fundamental, não abordar matemática, não descrever processos ou atividades ou materiais desplugados, não foram escritos na língua portuguesa, não foram revisados pelos pares e não foram publicados em congressos ou conferências e revistas. Da revisão sistemática, nós extraímos 2 artigos principais. O primeiro sendo o pensamento computacional integrado à matemática na BNCC, proposta para o primeiro ano do ensino fundamental. E o segundo sendo o pensamento computacional no primeiro ano do ensino fundamental, explorando o bubble sort por meio da dança. O principal motivo de exclusão foi a inadequação ao recorte que estabelecemos para buscas, a ausência de articulação entre pensamento computacional e o ensino de matemática, em conjunto com atividades desplugadas. Trabalhos de natureza teórica, documental, bibliográfica, resenhas e relatos de evento que não apresentam uma proposta pedagógica dentro do que pretendíamos analisar. Os 2 trabalhos assemelham-se por integrarem o pensamento computacional e matemática no primeiro ano do ensino fundamental, por meio de propostas desplugadas, alinhadas às especificidades dessas etapas da escolarização. Distingue-se quanto à natureza da contribuição. Em relação ao primeiro trabalho, ele apresenta habilidades que se relacionam a diferentes áreas temáticas da matemática no primeiro ano do ensino fundamental, como alguns conceitos do pensamento computacional. Entre as propostas estão a contagem e representação de quantidades, composição e decomposição numérica, a identificação de padrões, a construção de sequências e reconhecimento de figuras geométricas. Demonstram que a abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e pensamento algoritmo podem ser articulados em atividades relacionadas a diferentes temas da matemática, utilizando materiais concretos e propostas desplugadas. Em relação ao segundo trabalho, este trabalho relata uma intervenção realizada com 24 estudantes de 2 turmas do primeiro ano de uma escola pública de Itacoatira, no
no Amazonas, no estado do Amazonas. De modo desplugado, a atividade integra pensamento computacional, ordenação algorítmica e conteúdos matemáticos relativos à sequência numérica, comparação entre números, relação de maior que e menor que, e organização crescente de valores. Observam que os estudantes conseguiram compreender progressivamente as ações de comparação, troca e ordenação de números, construindo conhecimentos. A atividade também favoreceu o envolvimento e a participação e a aprendizagem por meio do movimento corporal, mostrando que os conceitos algorítmicos podem ser trabalhados de forma lúdica e acessível nessa etapa escolar. A análise da literatura evidencia que a articulação entre pensamento computacional e letramento matemático, em conjunto com atividades desplugadas no primeiro ano do ensino fundamental, ainda aparece de forma restrita nas publicações brasileiras recentes. Os dois trabalhos selecionados demonstram a possibilidade concreta da integração e contribuição para a elaboração de propostas pedagógicas alinhadas aos objetivos da nossa pesquisa. Entretanto, os resultados não permitem afirmar que essas abordagens sejam representativas de todas as práticas desenvolvidas no contexto brasileiro, nem que sua utilização produza, por si só, avanços no letramento matemático. As produções selecionadas demonstram a possibilidade de integração entre habilidades matemáticas e conceitos do pensamento computacional, por meio de materiais concretos, sequências, classificações, comparações, ordenação e resolução de problemas. Os estudos apresentam contribuições distintas e complementares. O número reduzido de trabalhos não nos permitiu generalizar os resultados. É pertinente que haja uma busca mais profunda da produção de pesquisas empíricas no primeiro ano do ensino fundamental. Então, segue-se as nossas referências utilizadas para a elaboração do nosso artigo. Muito obrigado pela sua atenção. Esta foi nossa apresentação sobre o projeto. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.